Olá, meu vídeo de hoje vai falar sobre como gerenciar mudanças na equipe. Gerenciar mudanças, a gente está falando, pode ser uma mudança simples, uma mudança complexa, uma mudança de longo prazo, que muitas vezes, é geralmente o que a gente mais tem dificuldade, que são essas mudanças muito mais complexas e mais de longo prazo, porque a gente tem dificuldade de fazer as iniciativas de curto prazo. Então, como manter uma continuidade até conseguir atingir o objetivo que você precisa? O próprio gestor, ele tem uma responsabilidade de gerenciar mudanças. Então, se a estrutura da empresa, se a estrutura da equipe não tem esse profissional que seja especializado em gerenciar mudanças, isso fica a cargo da responsabilidade do gestor, que precisa lidar com essas situações. E mesmo uma equipe que tenha um profissional especializado em gestão de mudanças, ainda assim é muito importante que o gestor ele compreenda os principais conceitos da gestão de mudanças, porque ele precisa lidar com isso. Então, ele precisa, às vezes, é uma mudança de profissional, é uma mudança de escopo de trabalho, uma mudança em que precisa trocar algumas pessoas da equipe, precisa ter melhorias em processos, né, implementar uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade para melhorar a dinâmica de trabalho da equipe. Independentemente disso, se você tiver um suporte ou não, é importante entender e saber lidar com essas questões. O principal ponto de partida para quando a gente fala de gerenciar mudanças, a gente começa pelo básico, que é compreender e validar os problemas. Compreender os problemas. O primeiro passo que a gente tem, muitas vezes, é até por causa de falta de tempo, a gente quer agilizar uma coisa e acaba atropelando e tornando ela só mais rápida e não necessariamente mais ágil. Então, a gente entende superficialmente um problema e a gente já quer implementar uma solução. Se for uma coisa simples, você consegue lidar até consegue lidar dessa forma e ainda corre o risco de dar errado. Mas, a depender do tipo de problema do que se trata, é muito difícil você fazer uma análise superficial, porque você não vai ter uma compreensão que ela seja realista daquele problema, da situação. E geralmente você tende a olhar as consequências e não a causa do problema, que é o maior equívoco que se pode acontecer. Quando você estrutura soluções que estão baseadas na consequência e não na causa do problema. Se você começa a ter reclamações da sua gestão direta, da sua chefia, que a qualidade do trabalho da equipe, ela não está a contento, as pessoas não estão satisfeitas, está tendo que refazer trabalho, muita refação de trabalho, você pode tender a achar que você precisa de mais pessoas na equipe, que na verdade a equipe está sobrecarregada e ter mais pessoas vai resolver o seu problema. Que geralmente o primeiro passo que a gente tem, quando alguém reclama da qualidade do trabalho, ou que o trabalho não está sendo entregue dentro do prazo, a gente tende a achar que falta gente na equipe. E pode faltar? Pode, mas podem ter problemas muito importantes que estão sendo ignorados ou estão sendo colocados de segundo plano, e eles vão impactar, o que significa que mesmo que você traga mais pessoas para a equipe, não vai resolver o seu problema. Ele vai surgir novamente mais cedo ou mais tarde. Então, a causa desse problema pode ser o processo de trabalho, pode ser o excesso de urgências que não são urgências e acabam atrapalhando a rotina da equipe, o comprometimento da equipe, a qualificação da sua equipe para fazer o trabalho que precisa ser realizado, a otimização daquilo, desse processo de trabalho, de cada etapa desse processo. Então, é muito importante que o todo seja analisado para que você não traga soluções e que as pessoas estão com expectativas que esse problema vai ser resolvido e, afinal de contas, ele não vai. Então, se você imagina, se você consegue aprovação para ter uma pessoa nova na equipe, essa pessoa chega e muito em breve os mesmos problemas vão
continuar acontecendo, porque você atuou na consequência, que é sobrecarga de trabalho para a equipe, por conta de todas as causas que eu comentei aqui, mas as causas não foram tratadas. O que você pode fazer muitas vezes, quando é uma coisa emergencial, sim, sanar a consequência, mas se você ignora as causas, você não vai ter resolvido o problema. Então, quando a gente fala de entender o problema, é compreender a causa, é compreender o que está resultando em todos esses problemas e validar isso. A gente tende, e eu sempre falo, que muitas das coisas que eu compartilho são de experiências e de erros que eu cometi, de erros que aconteceram, foram reais e tiveram consequências. Então, uma coisa que eu sempre fazia era acreditar que a minha visão sobre aquele problema era a visão correta. Então, por ter trabalhado em operações, por ter uma visão um pouco mais sistêmica, então eu acreditava naquilo que eu tinha diagnosticado e não validava essa visão com outras pessoas, principalmente com as pessoas envolvidas, e isso é fundamental. A sua visão em relação às causas podem não estar completas, podem estar erradas, então é muito importante você conversar com essas pessoas, os principais envolvidos, para compreender esses problemas. As pessoas, elas vão ter uma dificuldade de entender as causas. Então, não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, vamos conversar sobre as causas. Elas nem vão saber do que você está falando. Então, também você tem que saber conversar com as pessoas. Elas vão falar de consequências. Porém, se você for investigando e entendendo as consequências de cada pessoa, de cada ponta envolvida, você chega nessas causas. Você compreende essas causas. Uma pessoa, ela vai citar por cima o processo, ela vai citar a falta de organização, a falta de gestão do tempo, a falta de priorização e objetivo. Então, você vai alinhando tudo isso, e mesmo que elas não nomeiem isso como causa, você vai chegar nessas causas e vai ser uma forma de validação daquilo que você está interpretando. E o segundo ponto é você discutir essas soluções e definir um objetivo. Também é importante, assim como você valida os problemas, as consequências e as causas do problema, é importante também você validar os seus pensamentos de solução até certo ponto. Por quê? Se for uma coisa que impacta muito a equipe, não adianta você ficar soltando ideias e as pessoas ficarem enlouquecidas com medo do que você vai fazer. Imagina, você quer reestruturar a equipe inteira, então, você quer que as pessoas façam outra coisa, de outra forma. Se você coloca e começa a validar isso, as pessoas vão começar a surtar. Então, é muito importante ter um cuidado nessa validação de solução. É muito melhor você abrir espaço para que as pessoas compartilhem o que elas acreditam que sejam a melhor solução. Então, você entender, você fazer reuniões que sejam separadas em grupos, ou reunião com todo mundo, para você apresentar esses problemas que foram diagnosticados e discutir, e eles apresentarem o que eles acreditam que seria a melhor solução. De novo, a gente volta para o ponto que é muito importante que as mudanças não sejam feitas de formas isoladas, que você consiga envolver as pessoas durante todo o processo. Isso fortalece muito a mudança. As pessoas, elas se sentem parte daquilo que está acontecendo, por mais simples que seja a mudança. Que por mais que a mudança seja uma coisa, uma troca de ferramenta, seja, vamos contratar uma pessoa nova, que não existia no escopo de trabalho da equipe, muitas vezes você valida se esse escopo que essa pessoa vai fazer é o que a equipe mais precisa para melhorar o trabalho e qualificar o que está sendo feito. Então, muitas vezes são coisas simples que pode ter um envolvimento de algumas pessoas e pode contribuir, pode realmente contribuir naquilo que está sendo feito. Você vai conseguir validar todo tipo de mudança? Não. Então, aqui, geralmente, a gente também está falando de algumas coisas que são importantes terem esse comprometimento, esse envolvimento de outras pessoas. Qual que é o problema quando você não envolve, você entuba uma mudança numa equipe ou numa pessoa? Que você vai ter resistência, porque essas pessoas, elas vão ser pegas de surpresa, elas vão se sentir coagidas, elas vão se sentir como você está impondo alguma coisa, e quando você
começa um processo, que esse processo tem vários passos, e elas sentem como esses passos estão acontecendo, elas se sentem um pouco parte disso, facilita e diminui o processo de resistência. Uma vez eu estava passando por uma reestruturação numa equipe, meu papel era de gerenciar essas mudanças, e eu lembro que eu sugeri, uma das mudanças que eu sugeri, a gente não podia abrir todas essas mudanças, a boa parte eram sigilosas por solicitações, e uma das mudanças que eu sugeri foi uma mudança de cargo para uma pessoa da minha equipe, que eu tinha certeza que ela ia amar, porque era uma coisa que ela sempre quis fazer. E como ela já estava cansada das atribuições e das responsabilidades que ela tinha naquele momento, eu falei, é genial, e eu batalhei muito para que essa aprovação acontecesse e mudasse o cargo dessa pessoa, não era uma promoção, era uma mudança de atribuição, então ela não seria promovida. E no dia que a gente foi contar para ela agradeceu, mas eu senti que ela agradeceu por obrigação, mas que não houve realmente uma empolgação. E eu chamei ela para conversar logo em seguida e tentar entender o que ela achou, como que ela se sentiu, e a gente já tinha uma relação muito longa de trabalho, então a gente já tem abertura para feedbacks mais diretos, e ela falou claramente para mim que ela poderia até ter gostado se ela tivesse sido consultada, porque para ela negar ou dizer que vai pensar ficaria feio, ela não se sentiria confortável totalmente nisso, mas que ela sentiu que ela poderia ter sido envolvida numa mudança que estava diretamente relacionada com o trabalho dela e ela poderia ter sido consultada. Foi uma das lições mais preciosas que eu tive. No final das contas, ela gostou, depois ela sentiu que ela fazia o que ela realmente queria, então deu certo no final, mas a gente não precisava desse processo. Era uma coisa que poderia ter sido envolvida, poderia ter sido consultada. Então é uma mudança que vai impactar diretamente aquilo que a pessoa faz. Então imagina como que ela teria recebido se ela pudesse ter opinado. E quando você envolve as pessoas, e outra, você vai ter ideias de que quem está na ponta, quem executa ou quem sofre aquilo, vai ter uma visão que você não tem. Então, muitas vezes, você vai pensar em soluções que são ineficientes na ponta. Na ponta que eu digo é na ponta de quem está fazendo aquilo que você está se preocupando e propondo alguma coisa para melhorar. Então, envolva as pessoas, envolva, porque elas vão contribuir e ninguém gere mudança sozinhos. Se você se isolar, dificilmente você vai conseguir gerir de maneira sustentável uma mudança por muito tempo. E outro passo importante é definir objetivos para essa mudança, para as pessoas compreenderem no final o que elas precisam conquistar com isso, o que isso vai trazer de benefício. E é muito importante, se você conseguir, a depender do tipo de mudança, você também relacionar esse benefício com um profissional. Muitas vezes ele vai poder ter no currículo dele coisas novas que ele não tinha. Quando a gente fala, por exemplo, que é o geralmente o mais crítico, mudar ferramenta ou implementar uma ferramenta que vai automatizar um trabalho, um processo, as pessoas costumam temer isso, até por achar que não vão conseguir lidar com a ferramenta, que ela vai ser transformar o processo em algo mais burocrático. Então, você também tem que especificar ali, além de todos os benefícios que essa pessoa vai ter. Então, por exemplo, se eu quero implementar uma ferramenta, no final, o que eu quero? Otimizar o esforço humano, trazer mais produtividade sustentável para a equipe, onde a equipe não tenha que fazer tarefas que podem ser automáticas, melhorar a integração entre todas as etapas do processo. Eu estou citando algumas coisas, tá, que são... e você, principalmente, também trazer mais competências técnicas para a equipe. Então, a equipe ela vai saber mexer numa ferramenta nova, isso vai compor o currículo dela, isso vai ser importante também para a carreira dela. Ela está de olho, está se adequando às novas tecnologias, também é importante para ela como profissional. Então, você trazer todas essas questões que podem
provocar o interesse do profissional é muito importante. Então, sim, quando a gente fala, não adianta depois você querer provocar o engajamento quando a mudança já está acontecendo. É um processo que ele tem que ser feito desde o início. Então, provocar ali, entender o que a pessoa vai ter como benefício para que ela suporte o processo de mudança que é árduo. Então, eu vou suportar porque eu sei que mesmo que nesse começo eu gaste mais tempo aprendendo essa nova ferramenta, ou entendendo esse novo processo, ou me adaptando com uma nova função, com uma nova atribuição, eu vou ter benefícios de médio e longo prazo. Aí é muito importante você alinhar expectativas. Então, não adianta você trabalhar com cenários mais otimistas, eu sempre falo isso. Eu vou sempre num cenário pessimista. Por quê? Eu prefiro ir no cenário mais crítico e compartilhar isso para as pessoas, para que elas estejam preparadas, do que trazer um cenário extremamente otimista, que provavelmente não vai acontecer. E se a pessoa ela se prepara para o pior, quando vem o melhor, está tudo bem. Se ela se prepara para o melhor e vem o pior, ela não está tudo bem. Então, as pessoas tendem a se assustar ou não conseguir lidar com essa situação. Então, conduzir isso de uma maneira mais realista, mesmo que ela seja uma realidade difícil, você tem que tratar as pessoas com maturidade. Então, as pessoas, elas querem a confiança daquilo que vai acontecer. Exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente tem mudanças de chefias, mudanças organizacionais, que corre o risco de ter demissões, de alguma coisa assim, geralmente o gestor tende a ter um discurso muito positivo. De, não, gente, olha, a gente acredita que isso não vai impactar a equipe, a gente acredita que não vai, os impactos não vão chegar na nossa equipe. Se você acredita nisso mesmo, eu sugiro você falar, eu acredito que não vai ter impacto, porém, tudo pode acontecer. Porque a decisão não é minha. Então, a gente ainda não tem acesso a essa informação. Eu ainda seria um pouco pessimista. Se você não acha isso, não fale. Então, o melhor é falar, gente, pode. Mudanças, quando a gente tem mudanças de presidente, de diretoria, geralmente ocorrem impactos de terem demissões, contratações, mudanças de equipe, e a gente precisa estar preparado para isso. É muito melhor você ter uma conversa madura, por mais que ela doa, e preparar as pessoas e dizer, nós estaremos aqui para o que acontecer, e a gente tem que estar preparado para isso, do que criar uma ilusão. Então, mudança é isso. É você ter uma comunicação transparente e realista. E você falar, então, se você está falando de uma mudança, por exemplo, vamos voltar no exemplo da ferramenta, eu tenho uma ferramenta, fale sobre os impactos, fale sobre tarefas que vão ser perdidas, sobre processos que ainda precisam ser aprendidos e a pessoa ela vai levar mais tempo do que ela levava antes no início, fale sobre a curva de aprendizado, então, o quanto tempo a gente espera para que as pessoas se adaptem a cada uma das fases. Então, mostre o caminho que vai ser percorrido, cada caminho, e alinhe as expectativas sobre os problemas que podem acontecer, os impactos e os objetivos que precisam ser alcançados, e como isso vai ser feito. Se vai ter treinamento, se vai ter apoio, se vai ter suporte para quem as pessoas vão gritar, vão pedir socorro. Então, sempre, por mais simples que seja uma mudança, as pessoas precisam entender onde elas vão colocar o pé, elas precisam saber disso, e quanto mais informação elas têm, e mais informação vocês abastecem ela, é melhor. As pessoas se sentem mais seguras. E um ponto importantíssimo, que a gente sempre se esquece, que é fazer aliados. O que isso significa? Geralmente a gente bate no peito e quer enfrentar mudanças de forma quase heróica. Isso sempre vai dar errado. Você precisa estabelecer aliados, é muito importante. Então, muitas vezes você quer uma mudança significativa na sua equipe, mas você só quer que o seu chefe aprove, você não quer ir como um aliado. Você não está batalhando essa relação. Então, você precisa, para você, muitas vezes, conseguir levar uma mudança e até ter autorização para essa mudança, você vai ter que adequar o seu discurso, adequar a sua linguagem. Muitas vezes você vai ter que esperar 1 ano, 2 anos, para ter o momento correto de tentar provar isso, da maneira adequada,
mostrando os benefícios para quem vai tomar essa decisão. Lembra, quem toma decisão, muitas vezes a gente quer que o nosso chefe se coloque no nosso lugar. Mas a operação é difícil, as pessoas estão sobrecarregadas, as entregas não estão saindo. Isso é o problema que afeta você e a sua equipe. Como que isso afeta o seu gestor, a diretoria e quem toma a decisão? Se você precisa de alguém para tomar uma decisão sobre uma mudança que você gostaria de fazer, você vai ter que falar a mesma língua dessa pessoa e trazer argumentos que possam afetar diretamente essas pessoas. Então, não adianta falar em coisas que eles não vivenciam. Algumas pessoas vão ter essa abertura e vão conseguir te dar essa autonomia, tudo bem. Mas se não é o seu caso, você vai ter que se adequar a isso e fazer aliados. E vai ter que, muitas vezes, ao invés de chegar com mudanças muito complexas e longas, fasear, quebrar isso em pequenas mudanças para você ir avançando aos poucos. Então, muitas vezes a pessoa ela nem sentiu quando viu, você já implementou várias mudanças para ter aquilo que você queria de forma mais macro. Então, ter essa visão sistêmica, entender essas relações, a importância dessas relações, que muitas vezes você vai precisar dedicar tempo para primeiro construir essa relação de confiança, ganhar esse aliado, para depois conseguir a aprovação que você precisa para poder avançar. E quando a gente fala da construção de aliados, ela também está relacionada com a equipe. Você vai precisar de aliados na equipe, pessoas que acreditem naquilo que você está fazendo e sejam propagadores disso. Por quê? Porque as pessoas vão falar entre si, vão comentar. Se você tem pessoas que realmente acreditam, elas vão fortalecer o seu discurso, elas vão replicar aquilo, elas vão ser pontos de apoio fundamentais. E o monitorar e entender as dificuldades. Geralmente a gente tende a achar que as pessoas elas precisam simplesmente fazer o que a gente está pedindo, quando não é o que a gente está mandando, e a gente ignora que cada mudança ela vai ter um impacto que pode não ser o que a gente tinha previsto. Então, muitas vezes a gente previu uma solução que a gente achou incrível, e essa solução pode até ter sido validada, mas quando ela foi executada, não deu certo. Não deu. Deu errado por algum motivo. Toda mudança que você for gerir, você precisa ter um monitoramento constante para você identificar essas falhas ou esses problemas ou essas crises o mais rápido possível e fazer o quê? Ajustar, alterar, voltar atrás se for necessário e tomar uma medida para conter e para mudar isso que está sendo feito. É muito importante, durante o processo de mudança, você deixar claro para as pessoas que essas mudanças, elas não são engessadas, elas são flexíveis e vocês estão de olho sempre no que está acontecendo para justamente apoiar esse processo e remediar o que for necessário. A mudança, ela não pode ser algo que você previu e você quer implementar a qualquer custo, do jeito exato que você estava prevendo. Então, muitas coisas precisam ser consideradas que são os fatores humanos. Então, a mudança, ela está relacionada com quem vai receber essa mudança. E você pode, inclusive, ver que se você mudar de pessoa, às vezes mudou uma pessoa da equipe, a mudança estava conduzindo de um jeito. Só o fato de você ter mudado pessoas da equipe pode impactar na sua mudança. Às vezes a pessoa tem um conhecimento diferente, tem uma habilidade diferente, se comporta diferente com essa mudança, ou tem necessidades diferentes. Então, você precisa sempre estar de olho nisso. E o mais importante, além também de você monitorar e você adaptar, é você reportar os resultados e o estágio da mudança o tempo inteiro. Então, as pessoas precisam entender em que ponto que elas estão da mudança para que elas não desanimem. Então, comemorar pontos importantes de vitória dessas mudanças, de conquistas, para que as pessoas saibam que estão avançando, que sejam conquistas verdadeiras. Você não pode criar, forjar comemorações. Então, se não deu certo, comunica que não deu certo. Se não está avançando, por que não está avançando e o que pode ser feito para avançar? Também monitorar isso também é importante. Mas compartilhar, comunicar o estágio da mudança e como que ela está e os próximos passos, traz a integração da mudança. As pessoas elas têm uma visão. Não, então a gente já andou tudo isso,
a gente conquistou isso aqui a gente não deu conta ainda, isso aqui falhou, e a gente tem isso aqui como um próximo passo. Então, o nosso próximo pico, marco da mudança é esse aqui, é para esse que a gente está trabalhando. Então, as pessoas envolvidas terem uma visão mais clara de em que momento da mudança elas estão, você vai manter de forma mais fácil o engajamento e a motivação delas. Espero que o conteúdo tenha contribuído para você gerenciar as mudanças na sua equipe, e até o próximo vídeo.